Ó, a Renata veio te ver. Oi, Rê! Minha grande chefe. É. Gente, boa noite, então, a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui nessa noite de quarta-feira para escutar um pouco a Letícia, a experiência dela, né, em fazer o TFG, agora arquiteta, urbanista e paisagista, né? Mais leve do que há um mês atrás, né, Letícia? Tudo defendido, tá? Então, a Letícia, ela nasceu, vou apresentar um pouco a Letícia, né, agora arquiteta e urbanista, pela URGS, ela nasceu em Santa Maria, ela é também artista visual e fotógrafa, ela é uma fotógrafa maravilhosa. Quando eu engravidei, ela que tirou as fotos, deu grávida, né, Lê? Uhum. E ela se graduou agora, está graduada em arquitetura e urbanismo pela URGS. Mas ela foi nossa aluna aqui de 2013, né, Letícia? Até Uhum. 2015, tu ficou com a gente? 2015. Aham. Uhum. Isso, 2013 e 2015 ela ficou com a gente ali no curso, então ela foi muito ativa ali no curso, né? Ajudou a gente na fundação do Parqui, trabalhou em projeto de extensão comigo e com o Pipe, né? Então, muito ativa, assim, né? Nessa questão dos projetos, né? E o TFG dela se chama Paisagens Possíveis na Margem Oeste de Santa Maria, desvelamento do Arroio Ferreira, né? E em 2000 e ela constrói narrativas visuais atravessando principalmente as questões do corpo, cidade, arquitetura e paisagem. Em 2017 ela participou da 11ª Bienal de Arte de São Paulo com a intervenção fotográfica Perceba se puder, né? Realizada no entorno do Mercado Público de São Paulo. Em 2018, teve suas fotografias expostas na Galeria do IAB, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Atua hoje como arte educadora na Fundação Iberê Camargo, no programa Iberê nas escolas. Tá? Então, eu fiz uma apresentação, eu quero agradecer, desde já agradeço a presença da Letícia, né, e a presença de todos aqui. Então, vamos escutar a Letícia, vamos participar e conversar. Então, aproveitem para perguntar bastante das experiências, né? E é isso aí, vou passar a palavra para a Letícia. Ai, gente, com essa introdução, que vergonha, que intimidador. Boa noite, né? Boa noite, obrigada por estarem aqui, por, enfim, quererem escutar sobre esse trabalho, né? É um privilégio, na verdade, poder compartilhar com vocês, poder saber o que vocês também estão pensando aí no TCC. E como a Josi falou, eu sou de Santa Maria, então retornar de certa forma, para esse espaço da UFSM com vocês é como se fosse voltar para casa, né? Depois de uma viagem. Então, muito obrigada pela escuta, pela noite, pela presença. O meu TCC, ele se intitula Paisagens Possíveis, então, na margem oeste de Santa Maria, desvelando esse arroio Ferreira. Foi um trabalho que foi desenvolvido em 3 meses, né, gente? Tipo, por conta da pandemia, a URGS setorizou em 3 semestres, em 1 ano, mas, em geral, a gente desenvolve o trabalho em 4 meses. Então, diferente de vocês, né, que felizmente, tem 1 ano aí para desenvolver a pesquisa e depois o projeto, enfim, a proposição. Aqui foi um pouquinho diferente. Eu acho importante vocês saberem, por conta, enfim, do tamanho que a coisa tem. Foram 20 dias pesquisando a macroescala para entender, então, o todo da cidade, 1 mês olhando para a mesa e 1 mês olhando, assim, para uma escala de paisagem comunitária, numa microescala, né? Infelizmente, então, não tive um tempo grande para desenvolver, mas vocês vão ver o resultado disso, né? E eu trago muito ele aqui para que a gente possa criar um espaço de troca realmente. Seria bem massa que a gente pudesse ir se perguntando no meio do caminho. Não sei se no chat ou se quiserem ligar o áudio, pode ser também. Mas ao longo mesmo dessa explicação, dessa contação, desse trabalho que eu realizei. Ah, Letícia, como é que tu fez essa entrevista? Ah, Letícia, esse mapa aqui? Podem ir perguntando mesmo, assim, não tem problema.
Então, ele é orientado pela professora Daniele Caron e Daniela Cidade. E o desvelar desse arroio, ele nasce muito de uma inquietação teórica por querer entender um pouco mais sobre os vazios, né, os vazios urbanos, mas também da relação da minha história com os fundos desse jardim aqui do meio. Foi onde eu cresci toda a minha vida, e nesses fundos existe um córrego de água, que antigamente, para minha avó, essa senhora da foto também, era um lugar onde ela ia lavar roupa, de encontrar a vizinhança, mas que para mim significava uma sanga. Eu cresci percebendo aquele espaço ali como uma grande floresta com esgoto. E esse lugar que eu estou me referindo, ele fica em Santa Maria, né? É uma cidade média do interior do Rio Grande do Sul, vocês sabem bem, com esse crescimento linear muito marcado, né, no sentido leste-oeste. Os morros que a gente tem a norte e um relevo plano e ondulado nesse entorno aqui da mancha urbana. Então, essa sanga ela está marcada aqui nesse trechinho azul, nessa bolinha aqui periférica, bem na zona oeste mesmo. Mas foi só na faculdade, gente, que eu entendi que aquele córrego dos fundos de casa, ele fazia parte de um sistema hídrico muito maior, né? E que ele desaguava num dos principais cursos d'água da cidade, que é o Arroio Ferreira, esse aqui mais em azul escuro. Eu compreendi também que essa sanga fazia parte da microbacia do Arroio Ferreira e que aquela floresta da infância, na verdade, era uma área de preservação permanente, né? E é sobre essa microbacia que eu dedico, então, essa pesquisa e intervenção. Propondo um conjunto de ação na paisagem dessa franja rural urbana, mais especificamente sobre os espaços livres dela, né? Os vazios, os terrenos baldios desse lugar, dessa microbacia, os vacúolos da cidade. E foi através de uma pesquisa de mestrado, de autoria da Renata Coco, que está aqui presente, então, foi possível identificar que a principal problemática envolvendo esses vazios, ela se dava num acelerado preenchimento deles, né? Que é um processo que ocorre em diversas cidades médias do Brasil, não é exclusivo de Santa Maria, mas que leva à fragmentação de áreas de preservação permanente e à inexistência de novas ofertas de áreas públicas, né? Então, para falar desses vazios, eu me apoio no autor Gilles Clemente, que é um agrônomo e paisagista, e no livro Manifesto da Terceira Paisagem, ele percebe esses vazios como 3 tipos de áreas. Seriam as áreas residuais, as sobras do tecido urbano, tipo as bordas de rodovia, por exemplo, ou as bordas de ferrovia, né? Que a gente tem muito em Santa Maria. As áreas de reserva, que são as áreas preservadas por algum tipo de decreto, como as APPs, ou as áreas de conservação natural, né? E os conjuntos primários, que seriam áreas intocadas que não sofreram nenhum tipo de exploração. Esse autor, ele denomina que a soma desses 3 tipos de vazios é a terceira paisagem. E é assim que eu vou me referir a eles também daqui por diante. Terceira paisagem, lugares de refúgio para a biodiversidade. Entendendo que esses vazios, eles não estão vazios efetivamente, né? Eles têm vida, desde microscópica até, enfim, da fauna e da flora que está ali vivendo. Enfim, um panorama geral, né? Mas ele fala desses vazios e a relação com o relevo, enfim, da formação deles na cidade. Dito isso, então, meu objetivo geral é propor um conjunto de ação para essa terceira paisagem da margem oeste de Santa Maria. E dele derivam 3 outros objetivos específicos. Na macroescala, então, faço uma leitura desse espaço a fim de identificar os conflitos a nível do município e como eles reverberam na Zona Oeste, né? Já na mesma escala aqui, eu tenho uma dedicação em ler, em compreender essa paisagem da microbacia, elaborando, então, efetivamente, um conjunto de ação para essa paisagem, com os instrumentos legais, enfim, para a implementação dessas ações. E na micro, então, eu seleciono e aprofundo 3 paisagens possíveis, respondendo a esse conjunto de ação que eu, enfim, elaborei na mesma escala, né? Então, em 3 trechos dessa microbacia, eu aproximo e, enfim, desato ali paisagens possíveis. Como método principal, eu utilizo da cartografia,
e não só a cartografia literal, ali entendida enquanto mapa, mas a cartografia entendida enquanto um processo de pesquisa e de afetação, né, com o espaço. E como procedimento metodológico, então, eu estabeleci 3 etapas. A primeira, então, olhar de cima e de frente, nessa escala mais macro, criando o inventário de camadas da cidade e utilizando da narrativa visual, né, como uma forma de me apropriar desses assuntos que estavam ali emergindo. Num segundo momento, eu me propus, então, a caminhar e a parar, atenta em perceber os lugares praticados e a escuta desses narradores desse território. E, num terceiro momento, olhar de perto e de dentro, então, onde eu ilustro e demonstro, então, essas paisagens possíveis, na perspectiva conceitual da terceira paisagem, e utilizando muito de alguns exemplos de infraestrutura que poderiam usar ali. Então, das camadas que se atravessaram durante a pesquisa, foram várias e elas foram aparecendo à medida que eu percorria aquele lugar, né, a pé, literalmente. Mas entrando assim na cidade, rapidamente, eu acho que nem precisa, porque vocês sabem, né? Mas o crescimento da cidade foi muito em função da ferrovia. Hoje a gente tem um fluxo de instituições militares e da universidade muito grande, que acabam definindo muito a dinâmica desse lugar, né? É um território com uma vasta variação altimétrica. A gente tem, então, essa cadeia montanhosa a norte do Planalto Meridional, né? E essas rochas aqui no centro, que é o Morro do Cerrito, que são formadas por sedimentação, né? Rochosa mesmo, com colinas mais alongadas. E essas áreas de planícies, que em grande parte são planícies aluviais, que se formam em função dessa vasta rede hídrica que a gente tem aqui aí, né, em Santa Maria. Destaco os principais eixos estruturantes, colocando ali que, bom, nos últimos 5 anos a gente teve uma construção exponencial, né, de grandes infraestruturas, de viadutos, então, contando essas coisas que eu achava importante cartografar também. Da evolução da cidade, eu acho importante destacar aqui o setor oeste, né, ele foi visto muito a partir dos anos 60 e da instalação do distrito industrial ali, um setor produtivo, um setor que deveria ser produtivo e justamente por isso precisava de uma mão de obra. Então, esses bairros, Até Neves, a Nova Santa Marta, elas se formam muito para servir de mão de obra para essa construção da cidade, né? Enfim, algumas coisas em relação ao próprio macrozoneamento, como a cidade ela é vista a partir do plano diretor, né? E eu vou passar rapidinho por esses mapas, porque realmente eles serviram como inventário, para saber, bom, aonde a gente tem essa densidade, qual é a renda dessas pessoas na Zona Oeste, quem é? São os pretos? São os brancos? Qual é o tipo de pessoa que está ali? E quanto de ocupação a gente tem naquela região? Bom, quantos aglomerados subnormais, né, entre aspas, que é como a prefeitura denomina, para onde está indo a cidade, né? Para onde estão indo as ocupações? Isso também era relevante entender. Fiz o mapeamento dos espaços livres, utilizando, então, muito a Rosa Clias e a Miranda Magnoli, que fizeram, então, essa distinção entre raios de atendimento para diferentes tipos de espaços de lazer e recreação, a vegetação, as áreas naturais, tudo isso foi se somando no background do que ia formar depois em relação à Zona Oeste. Então, a partir dessa análise macro, né, desse inventário, foi possível entender que esse todo se relacionava com a Zona Oeste muito enquanto uma margem, olhando para ela, para esse corpo da água, como uma margem que é hídrica, uma margem que é do urbano, uma margem que é ali limite da área rural também, uma margem do vetor de crescimento que se espraia nessa direção, uma margem viária, porque ela é atravessada ali por 2 grandes BRs, né, e pela Ferrovia Norte, e uma margem também militar, porque, querendo ou não, é uma grande barreira de crescimento, né, e também de acesso. As pessoas elas não têm acesso a esse trecho da PP, por exemplo.
Então, nessa microbacia, eu saliento que existem 5 bairros e o recorte a norte aqui do perímetro distrital da Boca do Monte, né? Com uma população mais ou menos aí de 30 mil pessoas. E nesse território existem 2 áreas de conservação natural. A número 1, aqui indicada, é a previsão de um parque setorial, e a número 2 é a área de conservação natural do arenito basalto, que é uma área de recarga, né, desse aquífero Guarani, que tem ali uma quantidade imensa de APP de banhado. E eu identifico esse arroio com uma importância no estudo da terceira paisagem, então, por ser uma zona de borda com muitos vazios, por apresentar essa expressiva área de conservação natural e também por ser um território que representa, então, esse limite administrativo entre o que é urbano e o que é rural. Para facilitar esse estudo, eu faço, então, um diagnóstico a partir de 4 grandes matrizes. Eu vou passar bem rapidinho por elas, mas cada uma delas permitiu, então, o embasamento para efetivamente propor coisas, né? Mas na matriz social foi um momento de escuta, de deriva e de levantamento dessas problemáticas a partir da população. Na matriz biofísica, então, eu tento entender que problemáticas atravessam o uso da terra, quais são as áreas de risco, quais são as áreas que eu preciso proteger, entendendo também quem está agindo nesse arroio, né? Bom, qual é a base fundiária, qual é a renda, quais são os atratores desse lugar. E terminando tudo isso a partir, então, do contorno de que infraestrutura a gente tem ali, de possibilidade de conexões e que equipamentos e espaços livres estão disponíveis para a gente pensar. Então, na matriz social foram coletados relatos de 15 narradores durante uma semana de caminhada, e a maioria desses narradores, gente, não sabia ou nunca nem tinha ouvido falar no Arroio Ferreira. Mas quando eu peço, por exemplo, para eles identificarem zonas úmidas, esses narradores, a maioria, indica nesse ponto aqui, que é numa parte mais densa, né, mais urbanizada, e que é, na verdade, um afluente desse grande arroio aqui. Durante as derivas, então, todas essas pessoas, elas apontaram para esse ponto central, de diferentes formas, né? A sanga do lado da brigada, a pracinha do fundo da escola, mas todos indicando, bom, aqui tem água, aqui está úmido, eu não sei se isso é o seu arroio, mas olha para isso, né? Durante, então, essas caminhadas, algumas moradoras também me levaram para praças abandonadas próximas desse afluente. Destaco que na parte norte eu descobri a existência de uma ferrovia, uma estação ferroviária, né? Uma antiga estação férrea, que hoje já não existe mais, mas está apontada aqui. E a partir do relato desses narradores também foi me apontado uma grande área de aterro que recebe mais de 400 toneladas por dia de lixo da região, né? Então, a partir realmente da caminhada, eu fui descobrindo coisas que, bom, não apareceram de um primeiro momento no mapa, né? Eu identifico aqui também 4, a Secretaria de Agricultura, que tem uma extensa área de pesquisa ali, né? E que me forneceram dados das espécies nativas também dessa região. Então, vocês que estão fazendo TFG por ali, se quiserem essa tabela, eu posso compartilhar. Mas, enfim, descobertas que foram acontecendo pela cartografia, né? Mas o desconhecimento desse arroio por parte dessa população foi o que mais me chamou a atenção, né? Porque ele influencia diretamente na fragilidade ambiental desse território, já que eles não identificam que aquilo ali é uma área de proteção, é uma APP. Então, com isso, eu entro na matriz biofísica e na matriz ambiental, onde eu analiso, né, e interpreto dados de uso do solo. Então, onde está maciço, onde está o solo exposto, campo, área urbana, entendendo, por exemplo, a partir de um outro estudo, qual era a vulnerabilidade daquele aquífero. Uma pesquisa, então, definiu, bom, aqui a gente tem uma vulnerabilidade alta, aqui a gente tem uma média, e gerando a partir disso, então, zonas de proteção imediata, zonas de restrição e controle, entendendo, por exemplo, que 25% das áreas de solo exposto que eu identifiquei eram áreas de APP, eram áreas de nascente. Então, concluindo ali que aquilo requer uma reparação e uma proteção imediata. Então, foi diante dessas fragilidades que fez necessário, bom, quem está atuando
no entorno disso para a gente ter essa configuração de tanta desproteção ambiental mesmo, né? E a partir disso, então, eu adentro na matriz política, mapeando esses agentes diretos ali desse território. E através da informação, então, da renda desse lugar e da base fundiária, eu fui identificando uma série de agentes públicos, privados, que marcavam tanto questões urbanas como questões rurais, com maior e menor poder de decisão sobre esse lugar, né, sobre esse território. Eu destaco, por exemplo, a Norte, que esse arroio ele é visto muito como fonte de irrigação por grandes produtores. Então, é uma água que é extraída diretamente do córrego por meio de canalização clandestina, né? E no centro, eu destaco aqui em azulzinho a presença de grandes instituições como o Distrito Industrial e a Ubra, que atuam como polos atratores, né, para essa área. Aqui em roxinho a gente pode observar esses capilares de borda que vão também fazendo interface com essa área que é muito mais institucional, né? E, enfim, são vários tensionamentos a partir de diferentes atores, né? Mas, como última matriz, então, eu levanto os equipamentos e esses espaços livres que culminam nesses contornos primeiros desse plano de ação. São identificados, então, a partir das escolas, dos lugares de religião, dos pontos de cultura e esporte. Isso eu acabo identificando enquanto 4 grandes bolsões de atividades, que estão aqui com esses númerozinhos em amarelo. E eu destaco em vermelho também esse cinturão de alta tensão que percorre todo o perímetro da cidade, né? E gera larguíssimas faixas de não identificantes. Porque, bom, nessa área, principalmente, são várias torres, uma do lado da outra, gerando, então, uma faixa que não é só respondendo a uma, né? Uma área de uma margem para um lado e uma margem para o outro, mas, enfim, vocês vão ver mais adiante. Utilizam, então, os corredores ecológicos como um principal instrumento para o planejamento e para a gestão biorregional desse lugar, entendendo que é uma solução de baixo impacto ambiental e alto impacto social, né? Baixo impacto ambiental no sentido de fragilizar, porque, na verdade, tem um impacto gigante ambiental o corredor. Localiza, então, esses 4 pontos de atravessamento das rodovias, da Ferrovia Norte e dos quartéis a sul, entendendo, por exemplo, que a proposição de um corredor arterial conectando essas áreas com as áreas de outras áreas de conservação da cidade, como o conjunto dos morros da reserva da biosfera e o arenito basalto, formaria um grande cinturão verde a nível de município, né? Então, eu localizo e interligo os bolsões de atividades que eu levantei anteriormente, identifico os espaços livres abertos com potencial de uso público e também os espaços livres existentes. Então, aqui a gente tem em verdinhos existentes, em amarelo, os vazios com potencial. E eu chego num layout estruturante, mais ou menos, para esses corredores, onde eu adotei, assim, como suporte algumas morfologias, né, recomendada para a rede de corredores do livro Designing Greenways. E eu assumo, por exemplo, o layout linear nesses trechinhos em amarelo, por ser mais indicado para porções mais estreitas de terra, que é o ideal para uso compartilhado, pista multiuso. Já nos espaços livres aqui, nessas bolinhas verdes e amarela, eu utilizo a morfologia do tipo cacheiro viajante, que já apresenta maior vantagem da gente ter para lazer e recreação, e que facilita o deslocamento, né? Entendendo que esse sistema como um todo, ele representa uma tipologia mista, onde eu adoto uma variação de célula fechada, com célula aberta, e flexibilizo, então, esse sistema a partir desses pontos atratores. Dito isso, eu chego finalmente, então, nesse conjunto de ação para a microbacia. Também sobre 4 diretrizes principais. A primeira diretriz, então, é a recuperação das APPs e das áreas degradadas que eu identifiquei. A segunda, a implementação de um sistema de espaços livres, integrado a esses corredores ecológicos. Também a implementação de um sistema de saneamento básico, porque muitas áreas foram identificadas com descarte de resíduo a céu aberto, com esgoto, enfim, então isso também era uma demanda, né, uma problemática para a gente lidar.
e a identificação e fortalecimento de alguns lugares sensíveis do arroio que eu percebi a partir das narrativas, né? Equipamentos públicos mesmo. Então, na área de recuperação, eu proponho uma faixa de amortecimento, sobretudo nessa área onde eu identifico uma necessidade de recuperação imediata, né? Uma área de amortecimento mesmo de 20 metros, além da APP, né? Entre a mata ciliar e principalmente essas áreas agrícolas que estavam com solo exposto, fazendo com que esse corredor atinja, né? 30 metros de um lado, 30 do outro, mais 20 de cada lado, uma faixa de 100 metros de largura, que é um valor recomendado ali para que eles funcionem de uma forma eficaz, para que eles permitam a passagem de pequenos mamíferos. Então, também tomo partido desse cinturão de alta tensão que está aqui em branco, propondo sistemas agroflorestais, sobretudo próximo de comunidades carentes e de pequenos agricultores. Mas como só propor essas coisas no vazio, elas não fazem sentido sozinho, né? Eu utilizo alguns instrumentos, como o próprio Código Florestal, que prevê a possibilidade de alteração das APPs quando a gente declara algum interesse social ou para mitigar riscos de erosão. E somado a isso, eu também uso o cadastro rural, que é também do último Código Florestal, onde o proprietário ele recebe incentivos fiscais para registrar os territórios protegidos das propriedades e, ao mesmo tempo, também entregar um documento dizendo, bom, a gente tem essa área sim, ela está nesse estado. Isso acaba sendo uma ferramenta também de gestão, né? Como segunda proposição ali de diretriz, né, em relação aos corredores, eu proponho, então, um estudo de viabilidade para estabelecer essas conexões dos maciços de vegetação remanescente e das APPs, bem como a integração desses corredores com o sistema de espaços livres, né? E como instrumento principal, eu utilizo a legislação do uso e ocupação do solo, que prevê, então, a criação desse Parque Arroio Ferreira, e fazendo uso do Estatuto da Cidade, através do direito de preempção, que é onde a prefeitura tem a possibilidade de ter uma preferência na compra desses vazios, né, na compra desse território. E o Estatuto da Cidade também apresenta as operações consorciadas, né? Em Santa Maria, elas também já estão previstas ali para essa área, e ainda que a gente tenha muitas coisas para questionar, são ali um instrumento que está à disposição para levar para frente essas ideias, né? Em relação ao saneamento básico, eu proponho, então, o cadastro e a sistematização dessas informações georreferenciadas dessa rede de atendimento, que já está prevista em lei, mas ainda a gente não tem esse acesso público dessas informações, né? E eu destaco que essas zonas de atenção, onde foram encontrados esses descartes, esses resíduos, são questões urgentes, né? Antes da gente pensar em implementar coisas novas, é importante que a gente olhe para as coisas básicas que as pessoas têm, como acesso à água e, enfim, o percurso dela enquanto águas negras, águas cinzas, né? E como instrumento, eu utilizo a própria lei do município de saneamento básico. Por fim, então, como forma de identificar e fortalecer esses lugares sensíveis ao arroio, eu prevejo a criação de novos equipamentos ativadores para que todas essas diretrizes elas funcionem. Aqui no número 1 e no número 2, então, a gente tem os jardins comunitários, seriam lugares para caminhar e para plantar, seja nesse trecho mais urbanizado aqui no 1, seja, então, nessa faixa não edificante de alta tensão. No número 3 e no número 4, eu proponho lugares para ouvir, que são áreas mais reservadas, mais distantes dessas rodovias, né, em pontos intermediários, e mais próximos da biota, né, dessa mata ciliar. Então, prevendo ali pontos de trilha, de ecoturismo, mais propícios, né? No ponto 5 e no ponto 6, então, eu proponho observar essa paisagem, porque são pontos de maior altitude dessa microbacia, onde a gente tem perspectivas muito bonitas, né, para toda a cidade, não só para essa área. E no número 7, aqui no norte, no número 8, eu proponho, então, fortalecimento histórico dessa região, reforçando a relação desse arroio, tanto com a ferrovia, quanto com a própria área militar, que antigamente tinha ali uma troca com a vizinhança, né? A partir do arroio. Então, esse trabalho, em resumo, ele busca reconhecer essa terceira paisagem da microbacia, articulando esses espaços livres e essas infraestruturas
O conjunto de ação ele é muito mais sobre como a cidade se aproxima dessa área de proteção, entendendo que a previsão de um parque setorial nesse plano diretor, ele não deve ser visto só como um setor isolado, mas que ele só faz sentido ser integrado, então, com o resto da cidade. E, além disso, as pessoas perceberem que elas estão conectadas com esse território, né? Através da água. Porque é muito importante que elas se empoderem em relação ao território para que elas possam mesmo reivindicar coisas. Então, não é um trabalho assim de desenho urbano, não é um trabalho de arquitetônico, ele é um trabalho realmente de conjunto de ação para pensar o projeto depois, né? Então, como última etapa, eu proponho 3 intervenções, 3 microintervenções, onde eu me debruço sobre as paisagens possíveis, com um olhar que não está ali buscando uma solução única, mas numa tentativa de explicitar, de desafiar o problema, utilizando esses instrumentos que a gente tem enquanto arquitetos e urbanistas para mostrar que essas questões elas devem ser olhadas, devem ser discutidas, e às vezes elas também devem ser resolvidas, né? Mas na primeira paisagem A, então, eu tenho uma escala local comunitária, que é onde esse afluente do arroio faz interface com a área de maior densidade da microbacia, que foi mencionada, né, como zona úmida nas narrativas. No corte B aqui, a gente tem no ponto 5 a presença, então, desse observatório da paisagem que está sendo proposto, com ocupações dispersas que se espraiam na direção dessa mata ciliar aqui no número 3. Então, uma situação da cidade indo em direção a esse arroio bem, bem nítida. E na paisagem CC é o trecho onde a gente se relaciona diretamente com a área mais rural-urbana e onde a gente tem iniciativa de agricultura familiar, de ocupações espontâneas, que são ali atravessadas por essa zona de alta tensão. Então, indo para a primeira paisagem, a A, aqui, a gente pode ver essa área densificada nesse entorno desse afluente, né? E como essa área de APP aqui em azul, ela vai sendo espremida por essa mancha urbana cada vez mais, com inclusive algumas construções, né? Ali nessa área de APP. Mas a principal fragilidade que eu identifiquei dessa área decorre da impermeabilização desse solo, que gera, então, o escoamento superficial dessa água para essas cotas mais baixas, aqui nessa bolinha azul, justo no ponto onde eu resolvo passar esse corte, né? E o escoamento superficial, ele não é só um inconveniente urbano do dia chuvoso, né, gente? Não é só, ai, putz, está chovendo, vou molhar meus pés. Mas ele afeta na sobrecarga desse córrego, na erosão dessa encosta e no assoreamento do leito mesmo, né? Que, por sua vez, possibilita a situação de enchente, de inundação em caso mais grave, e a gente viu nos últimos meses muita notícia em relação a isso, né? Além disso, no entorno imediato desse afluente, é percebido pela população como uma área insegura, os equipamentos desse entorno estão de costas para essa área de APP, né? E como forma, então, de mitigar essas problemáticas, eu proponho um dispositivo que responda tanto à drenagem dessa água pluvial, à contenção desses processos erosivos da encosta e a ativação desse espaço livre hoje ali abandonado, né? Para isso, eu utilizo a infraestrutura verde e azul, fundamentada no conceito da ecologia da paisagem, tendo como principal objetivo restabelecer realmente os fluxos dessa biodiversidade e dessa água que está ali, imitando processos que já acontecem, na verdade, na natureza e que oferecem ali, então, um serviço ecossistêmico para esse local. Como forma, então, de mitigar a erosão dessa encosta, aqui à direita, eu não sei se vocês... Bom, deve dar para ler assim, né? Mas... Dá, né? Dá, Lê. Eu proponho, então, um muro de contenção por gravidade, do tipo solo-cimento, utilizando pneus, porque somado a essa mistura do solo e cimento, a gente tem, então, um plantio de espécies resistentes a enchentes e de herbáceas rizomáticas, tipo a lança de São Jorge, além do próprio gravatá, que é ali uma arbustiva espinhenta, né? E que atua como uma esponja para esse solo, que cria ali uma barreira não só física de acesso para essas pessoas, mas também de sustentar esse solo
enfim, não erodir, né? E não criar ali problemas maiores depois. Então, além disso aqui, a gente tem a proposição de plantio de espécies frutíferas nativas, né? Intercaladas ali com ornamentais ao longo desse passeio, para que se crie uma espécie de pomar urbano ao longo dessa caminhada, desse caminho, né? Desse jardim. Além disso, também, uma outra infraestrutura que eu proponho é uma rede de biovaletas, adjacente, então, a esse sistema viário, que atua ali de maneira polivalente, né? Não serve tanto para deter essa água do escoamento superficial que vem da rua, e é uma água suja, né? Com poluentes ali difusos. Então, ela passa por uma primeira filtragem e atua também no sentido de reter essa água para períodos de estiagem, né? Então, as biovaletas podem tanto direcionar essa água depois para a adutora pluvial, ou, numa melhor das hipóteses, encaminha ela ali para uma rede de jardins filtrantes. Porque ainda que aqui ela apareça como uma paisagem possível, é algo pontual, nada disso se dá sozinho e isolado, né? A gente imagina isso enquanto uma rede mesmo, uma grade de infraestrutura verde. Então, no diagrama aqui construtivo de baixo, eu acabo ilustrando algumas dimensões recomendáveis para que esse sistema funcione com uma taxa de infiltração mínima, né? E que acomode essas espécies de arvoretas com sistema radicular que vai ter que ter um crescimento rápido, que vai ter que ser atrativo às espécies, e isso tudo acabam sendo detalhes e especificações que são importantes da gente colocar ali, não só enquanto, enfim, uma diretriz, mas indicando que precisa ser assim, que é importante que seja assim, que não seja só uma construção, um planejamento sem uma diretriz de detalhe, né? Partindo então para o trecho BB, eu me aproximo já da mata ciliar do arroio, saindo já desse ponto mais alto da topografia e chegando aqui nesse ponto 3, passando então por uma área de alagável e uma zona de alta tensão, então essas ocupações elas vão vindo e chegam aqui. Aqui do outro lado do arroio a gente tem a presença muito forte de pequenos agricultores. E eu me aproximo da mata ciliar justamente para tentar recuperar essa mata que cada vez se mostra mais exígua, né? E eu me baseio muito na regeneração dessas áreas degradadas utilizando a ecogênese, que é um conceito do Chassel, do Fernando Chassel, e que reinterpreta, digamos assim, esse ecossistema, faz o plantio de espécies novas, e é um trabalho que não envolve só o arquiteto, só o urbanista, mas envolve agrônomo, envolve biólogo, envolve uma equipe multidisciplinar, né? Mas dentro das minhas possibilidades, eu realizei, então, um breve levantamento das espécies que eu mais encontrei nessa mata ciliar, e eu especifico isso porque é importante saber o que existe para justamente poder propor o que não existe, né? Para a gente ter ali um aumento de espécies nativas que não estão ali, um aumento da biodiversidade efetivamente, né? Então, eu também especifico algumas possibilidades de interface desse contato antrópico com a app, priorizando, então, sempre a mínima interferência, né? Mas entendendo que, por vezes, as pessoas vão precisar atravessar, por vezes vai ter que ter uma construção ali para, enfim, ter algum tipo de mirante, né? E eu proponho, então, essa paisagem possível, imaginando, assim, um contato com essa mata ciliar. Proponho uma zona de amortecimento desse lado, onde eu tenho um plantio de vegetação endêmica justamente com essas espécies que não foram identificadas na mata, né? Nas áreas mais próximas dessa margem aqui, então, eu tenho o plantio de vegetação emergente, que dê sustentação inicial para esse solo, que prepare ele para o crescimento de plantas secundárias, como arbustivas e árvores maiores. Já nas áreas de passeio aqui, de ecoturismo, também a mesma estratégia de espécies atrativas a esse público, a guavirova, o butiá, o araçá, identificando, então, essas pessoas com esse ecossistema, né? E, por último, mas não menos importante, essa área também faz interface com grandes áreas de pecuária, né?
E ainda que o gado ele esteja conectado com o nosso imaginário do Pampa, esses animais eles foram trazidos para cá durante o período de colonização, sobretudo para ocupar os vazios que não eram cultiváveis, né, gente? E hoje a criação de gado ela tem que ser pensada, sim, de forma sustentável, e ela demanda algumas tecnologias de manejo, como a dosagem de carga, o rodízio desses locais para o pasto. Então, pensar nessa questão se torna fundamental, já que grande parte da biodiversidade desse bioma pampa, ele não decorre dessa área florestal aqui, mas ele decorre da área de vegetação rasteira, de uma grande quantidade de gramíneas que o pampa tem. Então, hoje o gado já faz parte desse ecossistema, ele é importante, inclusive, para ele, para a criação de poças, né, para, enfim, peixinhos e espécies endêmicas ali de sapo. Então, era importante pensar e não simplesmente ignorar a questão e dizer, não pode mais ter pecuária aqui. Por fim, então, eu especifico algumas dimensões também mínimas recomendadas para esse passeio, né, para esse período, para esse trecho, né, imaginando ali, então, um tempo alagado dessa área e imaginando também uma passagem desses animais por baixo desse passeio. Então, enfim, só mostrando. E por fim, tá acabando, gente, tá acabando. Eu passo para o trecho CC, onde eu me debruço, então, sobre a zona de alta tensão, que faz fronteira com essa área de instituição, né, do distrito industrial, e ao mesmo tempo de ocupações aqui espontâneas, nessas adjacências. Aqui. Só um pouquinho. Então, é uma faixa não edificante, que em grande parte se encontra degradada, também com áreas de pecuária próximo. É uma faixa de largura de 80 metros, então, onde se propõe a implementação desses sistemas com algumas diretrizes. Bom, ocupar diferentes estratos, e aí isso são diretrizes que vêm muito do desenho agroflorestal, né? Que aparecem ali para ajudar nessa proposição. Esses sistemas agroflorestais, eles, além de serem uma alternativa muito importante para regenerar esse solo, eles promovem a segurança alimentar dessa população e eles geram renda, além de significar os vazios, né? Então, eu sugiro ali 4 unidades produtivas articuladas com essas comunidades e com esses agentes locais, que eu também mapeei na segunda etapa. Trago nessa pesquisa de referências situações brasileiras onde já ocorrem iniciativas como essa, sobretudo na zona leste de São Paulo e em Belo Horizonte, onde a gente tem a agrofloresta do Parque Ciliar da Onça. E chego, então, nessa terceira paisagem possível, onde, por exemplo, aqui a gente também tem uma grande interface de pecuária, né? Então, aos que aderirem ao manejo sustentável, que prevê, então, um plantio de espécies nativas de copa larga em todo esse perímetro da agrofloresta, gerando sombra para esses animais e evitando que eles avancem, né, sobre essa área de plantio. Destaco também que as ocupações espontâneas são importantes de serem integradas com essa agrofloresta, então proponho ali quintais agroflorestais no sentido de fortalecer as hortinhas domésticas que já existem ali, plantio de novas hortaliças, novas frutíferas, então criando essa realmente faixa de transição nessa agrofloresta. E são nessas bordas também que a gente não tem a rede de saneamento básico chegando, né? Então, prevejo um sistema de biodigestores com a capacidade de atendimento familiar de 4 a 5 pessoas para o tratamento dessas águas cinzas e negras, indicando ali, então, inclinações mínimas, distâncias recomendadas, enfim, indicando, por exemplo, a instalação desse biodigestor, ela tem que ser dada a pelo menos 2 metros de distância do lençol freático. Então, colocando dimensões genéricas, mas que se adequem a diferentes topografias e a diferentes situações. Não é um biodigestor que eu desenvolvi, ele é um sistema desenvolvido
para uma ONG de biodigestores, pelo Guilherme Castanha, mas eu tomei parte dele para justamente colocar ele enquanto uma possibilidade, né, de instalação nessa paisagem. Eu não sei se eu falei antes, mas o biodigestor, ele então gera não só a energia aqui, térmica e energia elétrica, que sai nessa pontinha aqui do set, mas ele também gera biofertilizante, que poderia ser utilizado ali na própria agrofloresta. E por fim, então, eu ressalto que pensar nessas paisagens, né, é também importante pensar nos tempos dela, nas temporalidades desse território, na sucessão de espécies, no tempo dos planos, do programa, da articulação entre esses tantos agentes, né? Então, a partir disso, nas bolinhas em escuro, eu coloquei leis que já existem, políticas públicas que já existem, no sentido de estruturar, com essas bolinhas mais claras, ações que eu estava propondo, né? Ações novas. Então, por ordem de prioridade, eu trago o eixo de saneamento básico, onde, baseado em soluções locais e de sensibilização mesmo dessa comunidade, a gente, então, propõe a construção dessas infraestruturas para saneamento básico, para o tratamento da água pluvial, principalmente. Então, ali a manutenção, via orientação por meio de oficina, disseminação de material, monitoramento e avaliação pós-implantação desses sistemas. Então, cada um ali é uma etapinha, imaginando assim. Já em relação à recuperação dessas áreas degradadas e à implementação dos corredores, se fazem necessárias etapas envolvendo trâmites muito maiores, com muito mais agentes e com a utilização de leis, né, instrumentos legais. E disso também decorre um tempo maior de execução, então eu coloco ali uma temporalidade um pouquinho maior de médio prazo. E, por fim, então, em relação ao fortalecimento desses lugares próximos ao arroio, sensíveis a ele, eu sugiro, por exemplo, a criação de oficinas, a criação de um acervo dessas narrativas, articulações político-institucionais para a tomada de decisão comunitária, para estudar a viabilidade dessas implantações. Bom, o observatório vai ser aqui? Bom, como que ele vai ser? Como que a gente avalia? Como a gente... que essa construção ela seja efetivamente, assim, coletiva, né? Enfim. E, bom, eu concluo essa pesquisa agradecendo muito, né, aos profs que eu tive a oportunidade de aprender sobre tudo isso. Foi um processo intenso, foi uma pesquisa junto com uma intervenção, né, e a dificuldade que talvez seja de estar disposta a se afetar pelas coisas que foram aparecendo, porque eu não sabia no início que eu ia propor um biodigestor, eu não sabia nem direito o que era sistema agroflorestal. Então, foram, a partir das caminhadas, a partir das referências, se criando um processo ali de construção de conhecimento, né? Porque, bom, não é nem projeto, não é nem desenho, mas é realmente um cartografar, uma instrumentalização para a gente pensar no território e como ele está se aproximando dessas nossas áreas verdes, dessa nossa terceira paisagem, né? Mas acho que é isso, gente. Desculpa me alongar tanto. Quero muito ouvir vocês. E muito obrigada pela escuta. Só a gente que tem que agradecer, né? Um trabalho tão bonito, né? Eu penso assim que o trabalho da Letícia, ele traz uma complexidade, né, Letícia? Tu dá conta de uma complexidade que às vezes a gente está tentando entender as lógicas, a trama, a tessitura dele, né? Então, eu acho que ele é muito potente nessa questão da complexidade e dessas sobreposições, assim, que aparece desde um conceito pelos mapas, então é uma sobreposições de agentes, é uma sobreposições de personagens, é uma sobreposições de significados, né? E a gente vê isso muito forte, né, na tua fala, assim. Acho que o teu trabalho, ele traz uma potência que é a seguinte, que é de servir como impulso. Ele é impulso, sabe, para outros trabalhos, né? E eu sabia, assim, né, já estava preparada, né, o Will, Camila, que estão trabalhando com esses temas, que a gente ia sair, assim, de hoje com a cabeça um pouco diferente, olhando diferente.
Então, colocar para você que é importante, assim, a questão de tu disponibilizar para a gente referenciar o teu trabalho e partir já, não fazer compartilhar já de um caminho, né, que a Letícia fez e que pode impulsionar, e por certo irá impulsionar outras pesquisas, outros trabalhos, assim como a Renata, o mestrado da Renata Coco te impulsionou, né? Então, também elogiar aqui a questão dos alunos, né, que saem ali com uma formação que vocês têm até do professor Luiz Guilherme, no curso, o papel dele, assim, dessa paixão com a paisagem, né, que a Renata e a Letícia são frutos, assim, dessa paixão, né, dessa imersão na paisagem. Eu vou passar a palavra para os outros, né, para a gente agora começar um debate, e agradecer a presença dos professores, dos estudantes, professores, de todo mundo que está aqui, a Renata que está aqui também, né, a Luciene, a professora Evelyn, o professor Edson, e eu vou abrir agora para as perguntas, tá? Vou ver aqui quem que quer perguntar primeiro. Vamos lá. Deixa eu abrir o chat aqui para controlar. Edson, quer começar a perguntar, Edson? Oi, Letícia, tudo bom? Oi, Edson! Eu nem sei se eu posso começar, porque eu já cheguei no meio do trabalho e infelizmente não consegui chegar antes para começar a assistir. Mas olha, parabéns, guria. Eu ia Obrigada. começar a escrever aqui, ó, belo trabalho, belíssimo trabalho, mas muito mais do que isso, assim, ó, que legal, sabe? Que legal ver que tu chega, pelo que eu entendi, tu já defendeste o teu TFG, Sim, defendi. né? Já és uma colega arquiteta urbanista e Ainda não recebi o diploma, não mas, recebeste o diploma, mas o mas certificado tá aprovado. legal, muito, olha, parabéns, assim, ó. E aí, quando eu te escuto falando essa tua narrativa, e eu não tenho as palavras bonitas que a Josi tem para descrever, né, esses conceitos, mas tu te apropriaste de um campo que não é bem o campo do arquiteto, ou que é parte do campo do arquiteto, mas que envolve toda uma questão da vegetação, como tu disseste aí, da engenharia florestal, né? E com isso, assim, ó, me parece que tu trouxesse um discurso que, num primeiro momento, nem parece ser do arquiteto, sabe? Mas aí, quando a gente começa a ficar mais preciso, né, na apreciação, a gente vê que realmente é o do arquiteto, mas é aquele arquiteto que consegue se apropriar de uma outra disciplina que não é a arquitetura. E isso, olha, parabéns. Tá? Eu queira perguntar alguma coisa, por enquanto, parabéns. Obrigada, Edson. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem que se aproximar mesmo dessas outras linguagens. Eu acho que o arquiteto ele tem que se ver na natureza, tem que se ver ali afetado com tudo que vem do território, né? Mas foi um desafio muito grande para mim entrar assim nesse universo, porque, bom, o que eu sei de hidrologia, sabe? O que eu sei de vegetação nativa? Meio que foi uma descoberta assim muito. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu me meti? Mas é importante a gente ir desbravando, né? Talvez tu até tenha começado contando isso, mas assim, ó, como é que tu chegaste a te apropriar de todo esse conceito, de todo esse campo de conhecimento, né? Foi em disciplinas lá da Faculdade de Arquitetura da URGS, ou o que mais que tu fizeste para chegar aí? Eu imagino que não foi um trabalho simplesmente de pesquisa solitária com um orientador de TFG. Acho que foi muito mais que isso, né? Eu acho que é tudo, né? Toda a trajetória da faculdade, eu acho que tá meio que condensada ali. Mas, com certeza, eu acho que o trabalho, efetivamente, ele começou em janeiro, né, Edson? Essa pesquisa sobre isso. Mas eu acho que todo o conceito da ecologia da paisagem, toda essa questão dos espaços livres, toda a aproximação com a paisagem, ela vem da graduação ali, dos ENEPEA da vida, de ir em congresso, do PIP, né?
Acho que isso é uma coisa que é meio que um contágio, né? De muito tempo. Mas são coisas que eu me aproximei realmente. Tá, vou baixar a cabeça e vou estudar. Porque a URGS a gente não tem paisagismo, Edson, assim. A gente não. É bem. Foi até, eu acho, difícil para a banca avaliar o trabalho, assim. Pois é, eu ia perguntar assim, as disciplinas de paisagismo lá na URGS, elas conseguem chegar a esse ponto? Né? Porque, Não. claro, que eu já estou há um certo tempo afastado da minha graduação e não trabalho com paisagismo, não trabalho com esse campo de conhecimento, né? Mas certamente o que a gente aprendia enquanto paisagismo era algo muito, muito, muito menor no sentido desse conhecimento, ele não chegava nem perto disso, né? Planejamento do território através da paisagem. Vamos ver mais perguntas. Eu queria primeiro dar os parabéns pelo trabalho e até a professora Josi, quando enfim, me falou sobre o teu trabalho e sobre o que tu estava fazendo na pesquisa, né? Para mim caiu como uma luva, porque eu também, o meu TFG, na verdade, a ideia é fazer o Parque do Arroio Ferreira, né? Oh! Então, para mim foi uma coisa que chegou na hora certa, assim, para mim, né? E vendo tu falar também, me traz até uma grande simpatia, vamos dizer, no sentido de me identificar também, porque eu moro muito próximo ao Arroio Ferreira. Eu acho que aqui da minha janela eu consigo ver aqui a mata ciliar do Arroio Ferreira. Então, para mim é uma coisa que me traz esse sentido, né, de vivência e da imagem que eu tenho do lugar, né, do espaço, enfim, do meio que a gente está inserido e que também é atuante, né. Então, para mim, já faz um tempo que eu tenho, que eu já vinha com essa ideia de fazer o Parque do Arroio Ferreira, né, justamente por isso. E é justamente essa questão de toda a trajetória nossa na faculdade, de ver os conceitos e também de deixar de ver, né? Que a gente deixa de ver muita coisa, infelizmente. Mas, enfim, isso é uma coisa que me trouxe a esse sentido, né? De fazer essa parte da pesquisa. E ver o nível que tu chega de estudos, assim, todas as relações que tu coloca no teu trabalho, também para mim é uma coisa que me clareou muito a mente, sim, e me expandiu muito nesse sentido. De coisas que talvez eu nem tinha percebido e que faz totalmente a relação com o espaço, né? Então, mais uma vez, parabéns e muito bom toda a parte enfim, de graficação dos mapas, né? É muito bom, é agradável de ver. E, enfim, é mais ou menos por aí. Poxa, William, muito obrigada. Fico muito feliz que tu mora ali. Para mim foi uma grande dificuldade, assim, porque durante as derivas eu tentava chegar o mais perto possível, né? Mas é uma grande área não urbanizada, então eu ia por uma ruinha sem saída, eu ia pela outra e tentava tirar foto assim e conversar com as pessoas. Então imagina o baita background e privilégio que tu tem estando ali, né? E de manhã até falava com o pessoal da pós-graduação o quanto é importante a gente se colocar na pesquisa. A gente, eu sou pesquisador, mas eu estou sentindo o afeto do território, eu me coloco enquanto um sujeito também, e não entendendo assim a pesquisa como algo bom. Eu tenho que estar completamente isento, né? Acho que a subjetividade dentro da pesquisa ela é importante também no processo de produção do conhecimento sobre aquele lugar, porque a gente conhece, a gente está ali. Enfim, acho muito legal. Se tu precisar de alguma coisa, materiais, assim, pode contar comigo, a Josi tem meu contato. Com certeza vamos entrar em mais contatos aí. Isso é só o começo de uma boa conversa. Até uma pergunta que eu até tinha pensado em fazer é justamente essa questão de como tu chegou a conhecer o Arroio Ferreira, né? Tu colocaste ali no início que ele era um pátio, né, da casa da sua avó, eu acho, se não me engano, era isso?
Na verdade, é bem distante o Arroio Ferreira de onde é o pátio da minha avó. Mas o que me afetou foi a sanga da minha avó. Depois, na faculdade, que eu percebi, tá, mas essa sanga, ela dá em algum lugar. E aí eu fui indo pelo curso d'água e entendi que, é nesse arroio. Esse arroio faz o limite entre urbano e rural. E aí começou a pipocar, né? Os vazios. Mas tudo começa com uma imagem, né? Basicamente, a imagem daquele lugar ali que leva uma inquietação. Então, isso é a memória, né? É exatamente, uma memória. Uma memória. Mais perguntas? A Renata falou que não vai falar aqui porque ela está sem, eu acho, um microfone para falar, senão ela falava. Mas ela, desculpa que eu interrompi ali, que eu já vou passar a palavra, né? Mas a Renata aqui disse parabéns, né? Mandou um monte de recadinhos carinhosos para a Letícia, tá aqui ouvindo. Vou passar a palavra para a próxima pessoa, que eu cortei, eu não estou vendo quem é aqui. Sou eu, a Camila. Tá, então tá bom. Leite, eu queria que tu falasse um pouco, que tu comentasse como foi essa experiência da deriva, que tu falou, essa aproximação, essa experiência de entrar, foram 15 dias, né? 15, como é que é? Foi uma semana, Uma semana, isso. Como essa experiência, porque a gente não tem muito isso, essa vivência aqui na FSM, né, da deriva, assim. Eu lembro que eu tive uma experiência só num Ereia, que foi quando eu me aproximei, sabe? Então, eu queria que tu desse o teu relato de como foi essa experiência. Olha aí o Caminhadas Urbanas, Josi. Mas, sabe, Cami, meio que foi um processo bem delicado, assim, bem difícil, justamente porque a gente estava na pandemia, né? Tá na pandemia. Então, eu, por exemplo, me colocava numa rua, pedia, mãe, me deixa aqui, me busca daqui a 3 horas. E aí ia caminhando e conversando com as pessoas. Eu sabia, por exemplo, que lá na Boca do Monte eu não ia conseguir chegar facilmente de ônibus, né? Porque são bem pouquinhos ônibus que tem. Então eu pedia, mãe, vamos comigo. Eu ia de carro, parava, começava a tirar foto. Quando começa a tirar foto, as pessoas começam, tipo, quem é tu? O que tu tá tirando, né? E aí já começa uma conversa, sabe? Então foi muito assim de me organizar para, preciso ir desse ponto a esse ponto, ou preciso estar perto dessa região, porque é um território muito grande, né? Então, uma semana para caminhar tudo aquilo ali não dá conta. Então, eu ia selecionando, eu preciso estrategicamente chegar perto de locais de atravessamento com a rodovia, eu preciso chegar perto dos locais onde tem mais gente para ter uma coleta maior, né? Mas, assim, foi muito de sentir o lugar e as pessoas irem indicando, tem o Oreco, tem não sei o que é um centro esportivo, lá tem gente praticando esporte. Ia para lá, sabe? Então, foi uma coisa muito assim, pesquisadora, aberta às afetações do lugar, sabe? Eu não sei se era essa a tua dúvida, mas não teve, por exemplo, um questionário, não teve, assim, uma entrevista. Era realmente, como eu tenho proximidade com vídeo, era muito gravar e depois fazer, enfim, um diáriozinho de bordo, assim. Letícia, isso tem bastante a ver com cartografia, né? Total, é cartografar, né? É um processo de cartografia. Tu fala um pouquinho, assim, para eles da cartografia, desse método, né? Não gosto dessa palavra, né? Mas, assim, desse procedimento, como é que a cartografia acontece, né? Como é que é com o registro, né? E ela tem essa questão da autonomia também, de você colocar a tua cara nos tipos de leituras e interpretações que tu vai fazer, né? Tu pode falar um pouquinho para eles dessa experiência, os autores que tu se aproximou? Sim. A principal forma, assim, de pensar a cartografia que eu, pelo menos, tento entender, é que a cartografia ela é um processo, assim, de completa atenção e de registro desse espaço, mas um registro, assim, solto, um registro que não necessariamente precisa ser formatado, que ele é um registro fotográfico, ele é um registro do diário de bordo, e ele é feito muito em função
do que o território vai te apresentando, assim, né? Tem uma das autoras, como é que é o nome dela? Que é a Ana Clara Torres. Ela era amiga do Milton Santos, assim. E eles faziam muito de entender a cartografia enquanto um gesto urbano, né? Enquanto esse perceber quais são os gestos das pessoas, o que elas falam, tudo isso vai compondo, então, esse grande mapa, que não necessariamente é essa coisa figurada, né? Mas é uma cartografia, enfim, caleidoscópica, né? Digamos assim. O Walter Benjamin, ele fala muito sobre isso, né? Sobre essas camadas que vão se apresentando à medida que a gente vai caminhando como se estivesse num caleidoscópio, né? Então, eu acho que a cartografia ela é muito isso, é a gente olhar para esses gestos, esses pequenos gestos do território, e a cada caminhada e refazendo esse olhar, esse jogo, essa percepção desse lugar. Através de diagrama, através de mapa, através de foto, colagem. Mas acho que é mais ou menos isso, assim, que eu entendo a cartografia. Mais perguntas? Alguém quer colocar alguma coisa? Só um aviso geral, a Federica colocou no chat um link para o Google para quem tem interesse de certificados, tá? Que daí a gente faz o certificado da palestra. Mais perguntas? O que o povo quer perguntar? Eu acho que muita gente quer perguntar e que não está perguntando os programas que tu usou para gerar esses mapas lindos. Como foi essa produção de mapa lindo, né? Ou é só eu que fiquei assim, Edson, meu Deus, Edson, a gente não sabe mais nada, como nós ia desenhar tudo isso, né? Tu não tem essa sensação também, Edson? Se bem que tu fez doutorado no Urbano e tu trabalhou com mapas, essas coisas, né? Uma outra realidade, mas eu fico assim encantada, né? Então, tem como falar para a gente também essa questão? Um pouquinho dos procedimentos mais instrumentais, né? Eu acho Isso, porque é muito uma narrativa, olha só, é muito bonito, né? Encanta, né? Então, eu ia dizer que o trabalho é uma sensibilidade muito grande que a gente vê até na expressão dele, né? Na expressão gráfica dele, é muito bonito mesmo. Obrigada. Mas, Josi, vou te contar que, na verdade, a produção de mapas foi um grande aperto, assim, para mim. Porque eu não sabia mexer com geoprocessamento, né? Foi uma coisa que eu tive também que aprender ao longo do próprio TCC. Então, eu utilizei muito o QGIS, pegando esses dados do IBGE, tentando tabular ali alguma coisa, e muito shapefiles que a própria Renata acabou me cedendo, né? Então, aquilo ali, aquele foi ótimo. E aí eu ia personalizando, enfim, criando muito no Illustrator. É uma ferramenta que eu uso, assim, para tudo. E então foi basicamente QGIS e o Illustrator mesclados, assim, para gerar esses mapas. Mas foi um processo árduo, eu não sabia, por exemplo, para gerar a microbacia, a área da microbacia, nossa, precisava gerar um modelo digital de elevação, e aí eu me desesperei, meu Deus, o que é isso? Então, foi um processo também de aprendizagem de como graficar os mapas, assim. Mas quero aprender mais, quero continuar aprendendo para fazer mais bonitinho, mais técnico, inclusive, porque eu sei que tem várias coisas que, enfim, dá para melhorar. Vou te passar, só bem rapidinho, eu já passo para ti, vou te passar os parabéns aos professores que estavam aqui vendo, ó, o Gilson, a Evelyn, a professora Luciene. Vou passar agora para o Edson. Não, eu ia comentar, ou mais quis perguntar um pouco mais, quem sabe, não sei se agora tu consegue fazer isso, né? Falar um pouquinho mais, ou mostrar esse processo, esse processamento via QGIS. Né? Tu deve ter trabalhado com vários shapes e cruzando esses shapes. Não sei se tu tem alguma ilustração que demonstra um pouco disso. Na verdade, eu não sei se eu tenho uma ilustração, Edson, mas eu acho que a mais clara é essa aqui, ó. Então, a gente tem o shape do uso da terra, que é um shape que tinha informação, então, da mata ciliar, onde tinha o solo exposto, o campo, né? E aí, a gente tem um outro shape de uma outra pesquisa,
que fala sobre a vulnerabilidade desse aquífero, né? Então, chegando, por exemplo, cruzando isso aqui, que são as áreas de solo exposto, com, por exemplo, as áreas de APP em solo exposto, eu chego nessa informação aqui, onde eu tenho, por exemplo, em vermelho, todas as APPs que estão nesse solo e que precisam, então, de um reparo, assim, imediato, focado, direto, né? Então, esse é um exemplo, assim. Mas, realmente, te confesso que, para mim, foi um universo enorme que eu recém estou, assim, entrando. Tipo, cheguei já ao processamento. Então, mais ou menos isso, assim. Mais perguntas? Como estamos aí com as perguntas? Eu estava falando com o microfone fechado. Não sei, tem mais alguém? Eu espero. Não tem mais ninguém, eu não estou vendo ninguém aqui levantar a mão, está todo mundo quietinho aqui. Nós estamos em 20 na sala, mas está todo mundo quietinho, só observando. Letícia, eu fiquei pensando aqui, né? Claro, tu começou lá, fez a tua pesquisa, tu viu que esse parque do Arroio Ferreira é parte lá do plano diretor, né? Tu chegaste a manter algum contato com o IPLAN? Porque eu tô assim, ó, eu acho que nós temos que fazer, se tu não fez esse contato ainda, nós temos que fazer esse contato. A gente colocar lá, apresentar esse trabalho, entrar em contato com o Daniel Pereiron, né, nosso egresso, que é o presidente atual do IPLAN. Ele é um cara hiper acessível, tá lá a Rafaela, que fez um trabalho próximo da onde tu fez o teu trabalho aqui, que é, né, atrás ali da Nova Santa Marta, com um trabalho também, assim, eu acho que nós temos que mostrar um pouco disso, né? Porque provavelmente, assim, ó, provavelmente o IPLAN está ávido por conhecer coisas que nem eles têm tempo para fazer, sabe? Nem eles têm perna para fazer tudo isso, para pensar tudo isso, e aqui tu tem um mundo pensado para esse território, né? Não, eu tentei contato, na verdade, no início, para conseguir alguns shapefiles, né, principalmente em relação ali às ocupações, mas eu não tive retorno, assim, Edson, então não foi nem para mostrar o trabalho, foi mais realmente para saber dados. Sim. Mas eu super apoio, assim, se tiver algum momento para expor isso para o IPLAN, vamos lá. Vamos pensar, vamos conversar lá com o pessoal e o que é? O Daniel disse que tinha a minha dissertação impressa. Na realidade, assim, ó, o Daniel está sempre indo atrás do material que ele ele descobriu alguma coisa, ele vai atrás, né? Então, eles estão olhando, eles estão, como a Renata está dizendo aqui. Não, mas eu acho, Edson, como tu falou, que movimentar os TFG da Quarta Colônia, movimentar os TFG da Zona Oeste, Santa Maria, a gente tem que fazer esses seminários temáticos, né? Exato. E não só TFG também, né, Josi? A disciplina do desenho urbano o ano passado, né? O último semestre do ano passado, não sei se alguém aqui trabalhou conosco, a gente propôs um plano de vizinhança, né, para toda aquela zona oeste ali, para aquela, nós chamamos de unidade de vizinhança entre a faixa, a BR-287 e a 158, né, para aquele triângulo ali, e pensando muito essa questão, não até porque nem temos a condição de trabalhar aí, né, com todos esses conceitos de paisagem que tu trabalhasse e tal, mas muito mais do ponto de vista do espaço físico, né, pensando justamente como que a gente pode aproveitar ou apropriar-se do recurso hídrico e das APPs para pensar a questão da integração daquela grande unidade de vizinhança, né, da questão da mobilidade ativa. Então, eu acho que foi bem legal, assim, no sentido dessas reflexões sobre essas possibilidades. A gente podia pensar aí, propor lá para o IPLAN de fazer uma apresentação para eles, alguma coisa assim, né? A Rê aqui sugeriu fazer um ciclo de palestras sobre trabalhos de planejamento da paisagem para o IPLAN. Quem sabe, ué? Legal, né? Vamos movimentar isso aí, então.
Vou pilhar o Pipe. Aprovadíssimo. Vou pilhar o Pipe, que ele... Aprovadíssima a ideia. Eu não sei se vocês estão me escutando, porque para mim travou as imagens. Eu te escuto. Não estou escutando. Embora a Não minha estamos? internet está dizendo que está instável. Isso. Mas vocês estão me escutando, então? Sim. Sim. Não, Eu vamos ver isso. Eu acho que esse trabalho da Renata veio reforçar, né, Edson, o que a gente estava conversando hoje de manhã, que a gente precisa levar esses TFGs, né, dar visibilidade, né, para não ficar parado, né? Então, eu concordo plenamente, vamos movimentar isso. Espera aí. Travo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, então tá bom. Eu pensei que tinha caído tudo, porque para mim aparece vocês todos travados. Não sei mais se alguém quer fazer pergunta para a Letícia. Eu queria ver se tu pode falar um pouco das escalas, como que tu decidiu da macro, da meso e da micro, porque eu estava pensando sobre isso esses dias. Eu vou propor um parque, a revitalização do Parque Jockey, que é ali no Juscelino Kubitschek, sabe? Eu também morei na Nordeste toda a minha vida. Quando tu apresentava o mapa, eu ficava, tá ali o parque. Que eu vi que no início tu fala sobre diretrizes para cada escala, uma coisa assim, lá na macro, meso, na parte inicial. Como eu defini, na verdade, Cami, trabalhar? A escolha foi muito em função assim do que eu precisava mostrar para que as pessoas entendessem que esse plano era concretizável, né? Sim. Então, a macro foi muito para entender, bom, eu preciso saber como que a pessoa olha para essa margem oeste, mas eu preciso saber como todo da cidade olha para essa margem oeste, né? Uhum. Porque, bom, o crescimento está indo naquela direção, é uma periferia, é uma borda. Então, a decisão pela macroescala, a decisão foi, eu preciso fazer um trabalho multiescalar, entendendo que a paisagem ela não é só aquele parque ali ou aquele ponto ali, né? Ela é tudo. Então, meio que foi bom, preciso gerar esse inventário, preciso entrar nesse território efetivamente, porque, bom, a banca também pedia, né, um limite para esse território. E ainda que seja super difícil dizer assim, bom, é esse quadradinho aqui o meu limite de trabalho, para a paisagem é muito importante que a gente trabalhe com bacias, que a gente não trabalhe, de repente, com um bairro somente, né? Mas que a gente entenda isso como uma relação entre biomas mesmo, né? Entre natureza. Então, bom, na mesa vamos de recorte, então, dessa microbacia. E na micro, eu precisava, depois de um painel, o painel intermediário foi até a mesa. E aí, cheguei no painel intermediário e eles disseram, tá, o que tu vai fazer na micro? O que tu vai propor? Né? É desenho? É um desenho? É um projeto? Tu vai mostrar esse observatório da paisagem que tu está dizendo? Eu disse, não, eu quero continuar no plano, eu quero continuar no plano de ação, no conjunto, né? Mas eu vou demonstrar, então, pequenas coisas possíveis dentro desse território todo. E aí, óbvio, eu poderia ter mostrado no norte, eu poderia ter mostrado no sul. Eu mostrei onde as narrativas acabaram apontando um pouquinho mais, né? Para mostrar trechinhos, assim. Tipo, olha só, isso aqui é possível com esse plano, sabe? Mas daria para fazer outros também. Mas como era um mês só para desenvolver, então eu escolhi 3 ali. Mas é mais ou menos isso, assim. A premissa era um trabalho multiescalar para a paisagem. E aí, a partir disso, fui criando esses mini recortes, né? Eu também tive essa dificuldade no início de achar uma escala, né? E até uma das ideias minhas no início era fazer um trabalho com uma escala, com diferentes escalas também, né? Uhum. Mas aí eu acabei optando por fazer o parque, delimitando ele ali, onde ele está delimitado hoje com o plano diretor, né? Uhum. Que é entre as duas BRs ali, então eu optei por fazer nesse sentido. Mas foi difícil, é difícil pensar que a gente quer sempre abraçar mais coisa, né?
também tem isso, né? Aqui, né? Nessa área 1. Exatamente. Uhum. Não, entre a 1 e a 2, na verdade. Aqui. Isso, entre as duas. Entre as duas Aqui, aqui. BRs. Mas eu acho que o parque é tudo, né, William? Tipo, é todo esse assim. Tipo, eu acho que ele. Será que ele não vai até aqui na ferrovia? Teria que ver mais certinho pelo mapa lá, mas acredito que é mais concentrado nas duas BRs ali. Mas o teu recorte, então, é aqui. Isso, exato. Entendi. É. Uhum. Mas é importante, né? É importante olhar para esse parque como algo não necessariamente só reduzido àquele limite, né? Tu pode, eu acho, projetar, de repente, fazer o desenho, mas sempre olhando o que tem do lado, o que tem do outro, o que vem de cima, né? Porque, não sei, é um parque grande, né? Um parque que vai abraçar ali uma parcela da população bem significativa. Enfim, devaneando aqui. E tem vários usos também, né? Porque aí a gente tem a parte rural, tem parte urbana e tem parte também industrial, né? Uhum. Então, tudo isso aí. Eu não sei se tem algum outro rio aqui, Santa Maria, que tem essa característica, né? Eu acho que talvez não tenha. De passar por essas três usos diferentes, né? Que eles meio que se conflitam. Então, é uma outra característica também que a gente tem que levar em consideração. Uhum. Mas o William está dizendo, será que tem um outro, né? Se a gente pegar o próprio Rio Cadena, a gente tem, claro, várias situações dessas e a partir ali da Lourenço e por ali a gente começa a ter situações bem rurais, né? Que eu acho que está aí, assim, o Arroio Cadena é um outro recurso hídrico que está pedindo para ser pensado, ser trabalhado, né? Mas tem o TFG da Helena, eu lembro da Ana Helena, né? Que ela faz um parque linear aqui para essa borda do Arroio Cadena. Bem legal. Até ver como tem trabalhos, né? Nem eu lembrava desse trabalho da Helena. Uhum. Mas vamos ter que mexer com esses temas ali, recuperar os TFGs que envolve Rio, né? Às vezes de Santa Maria, e apresentar. Mas a Letícia apresentando o trabalho dela, que o Edson fez a pergunta para a Letícia, da onde que vem todas essas inspirações, né? Eu acho que isso também tem muito a ver com o perfil da Letícia, Edson, de se envolver muito com as coisas que ela faz, sabe? Então, assim, foram muitas aventuras, né, Letícia, nesses anos de graduação, né? Então, só falando, assim, essa questão do trabalho, que eu acho, por exemplo, que o Will, a gente vai agora te consultar ali até, como eu falei, assim, que ele impulsione outros trabalhos, que ele sirva de base, por isso que tem que publicar ele, como é que eu vou dizer, para compartilhar essas informações e para a gente poder te referenciar, né? Porque a gente começa a partir de um estudo, daí tu parte desse lugar. Então, eu acho que ele tem muito essa força de dar um impulso, né? E eu lembrei muito, Edson, de uma vivência, de um evento que a gente foi, né, Letícia, lá em São Paulo, né? E eu vejo muito, assim, na fala da Letícia, uma experiência que a gente teve em São Paulo junto, porque eu disse, Letícia, vai ter esse evento, que era o ICHT, que é o colóquio, né, de imaginários habitar a Terra que tem, e aquele ano esse ano foi na França, aquele ano ele ia ser na USP em São Paulo. Eu disse, Letícia, tem a tua cara, vamos, e nos encontramos lá. Eu e a Letícia, né? Eu não sabia que ela ia, a gente se encontrou lá, depois ela disse, acho que eu vou, Josi, e acabou que a gente se encontrou. E a gente fez uma oficina, Edson e todo mundo, que se chamava Desvelamento do Córrego das Cobras. E foi muito assim essa questão da abertura, né, Letícia? A gente viu aquele nome e foi na oficina.
Então, como é que ela era essa oficina? A gente pegava um ônibus, o coletivo mesmo, de normal, né? Nada de ônibus especial para a gente, e a gente pegava a linha para ir do Sesc, onde a gente estava, até o bairro, que era o Casa Verde, em São Paulo. Acho que era Casa Verde, né, Letícia? E daí o Bartalini e o professor, o outro Arthur, que eu esqueci o sobrenome dele, eles davam como objetivo que a gente soltar a gente no bairro em São Paulo, e o objetivo era a gente procurar o tal do Córrego das Cobras. Era essa a oficina. Então começou todo mundo. Como a gente acha um rio? Deve estar canalizado, né, Letícia? E a gente começou a andar por aquele bairro, meio perdidos, assim, tentando achar o resquício daquele rio que eles nos disseram que existia naquele espaço. E foi uma experiência que a Camila falou de deriva, né, muito intensa. Todo mundo que participou se envolveu muito, porque daí eles diziam, eu estou escutando alguma coisa no bueiro, será que é o rio? Daí quando tu via, tinha 3 pessoas tentando escutar no bueiro. A água está vindo de lá. Né? Daí a gente encontrou um leito, a gente encontrou uma ponte que não era mais ponte, que estava tudo concretado embaixo, e a gente foi encontrando esse resquício desse rio canalizado, hoje canalizado, e a gente foi subindo para procurar uma nascente desse rio, onde nascia esse rio. E quando a gente chegou no topo, onde que era para ser a nascente do rio, o que a gente encontra na nascente do rio? Um cemitério. O rio nascia, aparentemente, dentro de um cemitério. Daí a gente ficou muito desanimado. Porque nós, assim, além do rio tá morto, agora o rio tá morto mesmo, né? Ele tá, até simbologicamente, a nascente dele tá dentro do cemitério. E daí a gente disse, não vamos entrar no cemitério, não vamos entrar no cemitério. E a gente parou numa praça que tinha do lado do cemitério, né, Letícia, para discutir, para fechar o passeio. E a gente olha para a placa, para o nome da praça, e era Oxum e Pondá. E quando a gente viu essa placa, se vocês conhecem a Umbanda, Oxum é a deusa das águas, é a protetora das águas doce na Umbanda. E a gente achou aquilo muito simbólico, dizendo assim, nossa, aqui tem vida, né? Que o rio, embora parecendo morto, né, ou tendo até a simbologia do cemitério e tá sufocado e ele tem essa coisa da até a deusa protetora aqui do lado da nascente, né, com o nome de uma praça, tal. Mas eu falo tudo isso por essa questão dos afetos que a Letícia coloca, né, que é do envolvimento dela com o tema. Então ela se coloca na pesquisa para todo mundo ver, a primeira pessoa, né? Então, o primeiro slide que ela mostra para a gente é por que eu fui fazer essa pesquisa. Então, é uma foto da avó mostrando a sanga, né? Que quando a gente é criança, a gente não entende, mas aquilo impacta muito, e dali tu vai construindo toda a tua narrativa, né? E isso é muito importante. Eu acho também que esse desvelamento da água do rio, ele é muito profundo para a gente. Então, eu acho que a gente tem que recuperar esse tema do rio, né? Quem sabe esse seminário seja a temática do rio mesmo, né? Por quê? Porque eu acho que é um retorno à origem da gente, né? E um retorno à origem não só da vida, né? Porque o rio traz a vida, irriga e protege a gente, mas também é um retorno, assim, de um âmago da nossa profissão, que alguns autores vão dizer que o arquiteto, assim como o médico, né? O médico cuida de corpo, o arquiteto cuida do planeta e dos espaços. Então, se o médico cura o corpo, o arquiteto devia curar os espaços, né? E essa reflexão sobre o que a gente cuida, né, como arquiteto, como profissão, ela, para além do espaço arquitetônico fechado, né, ela também vai para os espaços da cidade, também vai para as paisagens, né? Então, eu acho que ele traz uma compreensão maior da nossa profissão, assim, que é, assim, até o respeito e uma referência à nossa origem, sabe? Então, eu não sou separado do rio, porque eu sou corpo líquido, sabe? Então, quando tu vê um trabalho da Letícia, parece que ele vai fazendo sentido, os trabalhos que defendem o rio, como o Dilson falou, na geografia, na história, que defende memória, ele faz muito sentido para a gente, porque é um retorno ao âmago da gente, à vida, né? Porque sem isso a gente morre tudo, porque eu brinco que a gente é formiga, né? Então, essa questão do trabalho dessa temática do trabalho da Letícia,
eu acho que ele traz uma reflexão da nossa profissão, né? Do que é a nossa prática também profissional e o quanto, nesse tempo que a gente está vivendo, onde a gente sufocou o rio, a gente sufocou a floresta, de distorção de valores, né? Do que é nosso âmago, do que é vida, a gente também precisa atuar como arquiteto nisso, e às vezes não é construindo torres, né? Às vezes não é, mas voltando até às origens, a defesa desse patrimônio natural, etc. Né? Então é uma reflexão muito bonita, e se Letícia, você puder disponibilizar esse trabalho, a gente reverencia, né? E que aqui seja, como a Renata falou, como o Edson falou, uma questão da gente agora ir mais, né, para as prefeituras, e nisso a gente vai apresentando esses trabalhos, vai conquistando mais espaços de trabalho, né, e traz muito essa força da transdisciplinaridade, que é a natureza da nossa profissão também, né, a nossa profissão é transdisciplinar, e teu trabalho trabalha muito isso, porque ninguém é arquiteto sozinho, né, como diz a frase, né, projeto não é para uma pessoa só, e projeto não se faz sozinho, né. Então, essa questão da coletividade, do diálogo, que está implícita na nossa profissão, né? Então, eu dou parabéns para a Letícia, e relato um pouco, assim, porque assim, uma história de envolvimento, né? E quando vocês se envolvem com uma coisa, que vocês começam a dar um sentido, aquele trabalho tem sentido para vocês, e vocês conseguem dar conta dele, vão fazendo do jeito deles, e vocês se satisfazem, né? Isso é muito importante, essa questão com respeito à vida, né? Então, é até uma coisa quase, não é religiosa, eu não chamo religiosa, mas é uma coisa até espiritual, num sentido mais amplo, de reverência à vida, né? A essa vida que flui no rio, e que, se a gente olha, né, parece que ele está machucado. Eu não sei como é que vocês, mas a Letícia mostrou algumas fotos ali, tipo, quando as plantações chegam, que você tem aqueles terrenos expostos, que tu sabe que aquilo dá N problemas, né, Edson? Nas cidades, a ocupação irregular, etc., tu vê aquilo sangrar, né, machucar, então começa a afetar a gente mesmo, né? Então, só fazer essas colocações. Pode falar, Edson. Sabe que tu está falando, Josi, eu estou lembrando, lá em 1996, o professor Luiz Fernando e eu tínhamos, há pouco, recém saído da prefeitura, né, que ele por mais tempo, eu por 2 anos, fomos arquitetos e urbanistas lá aqui na prefeitura de Santa Maria, e a partir daquela vivência toda, chegamos na universidade e, junto com a prefeitura, com a Secretaria de Planejamento, elaboramos um projeto de extensão que se chamava Restauração das Áreas Limítrofes ao Arroio Cadena. Era um trabalho assim, multidisciplinar também, como, né, vários colegas de diversas áreas, desde a questão da topografia, né, até lá o pessoal aqui do CT, da parte do saneamento, né, que hoje tem todo o curso de sanitário e ambiental, né? Então, e era um trabalho, assim, foi um trabalho muito legal. O Fábio, né, hoje nosso coordenador, trabalhou conosco nesse projeto. A gente percorreu o Arroio Cadena, né, uma boa parte dele, vendo assim os diversos problemas que se enfrentavam, né, que esse problema, esse curso d'água enfrentava, né, justamente como a Letícia falou, né, em função da antropização desse espaço que era natural, né, que em algum momento foi natural, né, e aí toda a questão lá das subhabitações, né, na margem do arroio, ou lá embaixo, assim, qualquer uma pequena chuvinha alagava tudo, né, a questão do lixo, né, do lixo que muitas vezes a gente verificava não era necessariamente o lixo das casas, o lixo doméstico, mas era o lixo de uma lancheria que fazia suco de laranja, porque eram montanhas de metades de laranja espremida. Então, tu dizia assim, ó, não é, sabe, que era algo muito maior o problema, né? E a partir disso, assim, eu acho que a gente fez um trabalho bem legal, bem interessante, envolvendo as comunidades, né?
construiu uma maquete, foi lá, as pessoas se identificavam com aquela maquete, com aquele lugar, achavam lá a sua casinha, embora, né, dada a escala, aquela casinha, não sei exatamente qual era aquela casinha, porque não tinha o número certo de casinhas, mas as pessoas enxergavam a sua casinha naquele espaço, né? Então, isso foi muito legal, e eu acho assim, ó, isso nos trouxe, eu acho, foi nos trazendo um repertório grande para vir até aqui, né? Eu acho que se a gente está falando hoje em um curso que está completando 30 anos, que está, né? Tem toda essa questão da extensão que envolvida, e o Cadena foi esse momento aí, né? Que a gente conseguiu fazer um trabalho, e assim, ó, se por um lado, assim, praticamente o trabalho não foi implementado, né? Do ponto de vista lá da prefeitura pegar e executar aquele projeto, porque tinha lá a questão do parque, a questão das referências comunitárias, do esporte, do lazer, do posto de saúde, da escola, envolvidos nesse espaço do entorno do rio, né, do arroio aí, mas a prefeitura, com isso, ela conseguiu um grande financiamento do Banco Mundial, né, a partir desse projeto. Então, quando a gente pensa nisso, a gente, às vezes a gente faz uma coisa pensando que talvez não vai ter possa não ter nenhuma repercussão, e tem, né? Às vezes tem muito mais do que a gente está pensando. Então, assim, eu acho que esse teu trabalho, Letícia, e outros TFGs, tem que ser mostrado, sabe? Acho que muitas vezes, e aí o Gilson ainda está aí conosco, e a Josi, as nossas pernas são meio curtas para tudo que a gente precisa fazer, né? Então, se vocês nos ajudarem, nós vamos fazer isso chegar para quem tem que ver isso, para quem tem que ouvir, porque não é necessariamente só a prefeitura, né? A sociedade tem que ouvir isso. Eu me lembro, assim, muitas vezes o pessoal tem aquela crítica, mas vocês vão lá para a vila, né, para aquela comunidade vulnerável, e mostram coisas e acabam gerando expectativas, e elas não acontecem. Eu disse assim, eu sempre acreditei que a gente gera expectativas, pode gerar, a gente tem o cuidado para não gerar tão grandes expectativas. Mas, por outro lado, a gente mostra possibilidades, né? A gente leva novos horizontes para essas pessoas. Nós chegamos lá no Cadena, naquele momento, numa casa, né, se dá para chamar de casa, uma subhabitação, que a gente tinha que pular a valeta do esgoto, e perguntamos, uma das perguntas do questionário, como é que a senhora está vendo esse lugar que a senhora mora? Maravilhoso! Né? Para aquela pessoa que tinha um horizonte tão curto, ter aquela pecinha, né? Aquele monte de tábuas cheia de fresta, fechando um determinado espaço que ela pudesse se abrigar, era o suprassumo das possibilidades, né? E a gente leva sempre essa ideia de que não é por aí, que a gente tem muito mais coisas que podem ser alcançadas, né? Então, se por um lado a gente às vezes gera alguma expectativa, eu acho que a gente geralmente consegue gerar algum alargamento de horizontes, né? Então, isso, se vocês nos ajudarem, nós vamos fazer. É isso, então, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão eu já vou fechando, né? Que a gente... Eu agradeço, né, a Letícia, né, Edson, vamos, eu anotei aqui as ideias, quem sabe a gente mobiliza, coincidência ou não, desde de manhã estava surgindo essas necessidades, né? A verdade é que a gente é muito sonhador lá, a gente tem ideia de um monte de coisa e não tem as pernas. Mas como diz o Edson, eu acho que a função da universidade, ela tem muito essa relação de apresentar para as pessoas e até para vocês que estão passando por aqui, né, que vocês se formam aqui e deixam um pouco de vocês aqui quando vocês vão, né? Eu brinco sempre que eu choro quando alguns se formam, né? Minha vontade às vezes é de reprovar eles para eles ficar mais tempo, né, Edson? Mas isso seria muito egoísmo, né? E a função da universidade, ela tem muito essa do tempo vivido, né? Que tu falou do tempo, né? De a gente sair um pouco da loucura do tempo cronológico e dizer assim, eu preciso pensar, para o ônibus que eu quero descer, para pensar um pouco.
antes de escolher qual é o trajeto, qual é o ônibus que eu estou pegando, entendeu? E a universidade, ela é um direito, né? A educação, o direito à educação, né? Seja aqui, seja na URGS, ela traz isso para vocês, né? Porque, digamos assim, o tempo vivido, né? Que é o tempo que aparentemente é fazer coisas que aparentemente para nada servem, mas que no futuro pode servir para muita coisa, né? Então, gerar é bem essa questão, né? Então, como o Edson falou, o valor não está em a gente conseguir construir, ou está em problematizar, né? Porque não é a gente sozinha que vai fazer, não é uma prefeitura sozinha, são ações maiores, né? Mas é nesses pequenos movimentos que se constrói grandes coisas, e a universidade tem isso, né? Então, eu agradeço a Letícia, né? Que é com muito carinho que a gente recebeu ela, e deixar que as portas estão sempre abertas para a gente trabalhar esses projetos, né? E é isso, né? Eu não sei se o Edson também quer falar alguma coisa. Sabe que eu estava lembrando, escutando a Letícia e pensando assim, ó, esses dias, eu acho que foi o Paulo Freire, como eu digo para vocês, eu não tenho essa pretensão de conhecer muitos nossos educadores e essa parte, eu sou mais do prático, né? Acho que pode ser uma falha minha e deve ser, né? Mas eu acho que foi o Paulo Freire que disse que a gente realmente se sente mais feliz quando a gente vê que os nossos egressos, né, aquelas pessoas que em algum momento passaram pela nossa vida e a gente talvez tenha tido alguma oportunidade de fazer alguma troca, né? Eu nem sei se a palavra é ensinar, porque diz que ninguém ensina, que a gente aprende, né? Mas quando essas pessoas chegam a um estágio maior do que o nosso, e essa é a nossa grande felicidade enquanto educador, eu acho, né, Josi e Gil? É dizer, né? Voa, vai lá que nós fizemos, né, Edson? Que é dar essa base. Eu não quero falar no caso da Letícia. Quem sabe uma salva de palmas, né? Linda! É tudo nosso, é tudo nosso. Eu não quero falar, porque na do Lucas também foi esse choração, né? Sim. Porque é uma trajetória e é muito bom a gente ver coisas que vocês não sabem, mas o Edson e o Dilson vão me entender. A gente lembra muitas vezes a gente lembra do primeiro dia de aula de vocês. Eu lembro do projeto de residência da Letícia, não sei quantos anos. Lembro até a escada que ela estava assim, que a curva que ela fez, com as discussões com o Dilson, comigo, né? Então a gente lembra a dificuldade que um tem, e daí é muito bom para a gente, essas coisas ficam na memória. Um dia eu brinquei com o Lucas, não o Lucas, o outro Lucas Nossa disse assim, com o Bruno. Eu disse, Bruno, eu tô te olhando e tá vindo o teu projeto de Ateliê 2, o que tu tinha que arrumar na entrega final? Sabe, umas coisas muito absurdas, né, Edson, que vem na cabeça da gente. Mas como o Edson disse, né, é muito bom perceber como vocês vão se dando forma ao longo desse processo e como vocês entraram e como vocês estão saindo, né? Então é muito gratificante para a gente, assim, né? E dizer para vocês, tem que ir, né? Fazer as coisas, às vezes bater de frente com a gente, né, Edson, que faz parte do processo, e mostrar para a gente que outras coisas se pode fazer, e é isso aí. E a gente agradecer, né? Eu que tenho que agradecer, gente. Foi bonito. Realmente eu tô me sentindo voltando para casa, assim. Muito obrigada pela escuta, muito obrigada por toda essa partilha. De verdade, assim, a construção do conhecimento ela é uma coisa sempre coletiva, né? E ver vocês aqui, meus profs, ver aqui meus colegas, ver aqui os futuros agora arquitetos se formando, é algo muito bonito, assim. E é bonito ver que vocês, eu também curto isso, também gosto de pensar sobre a água, e essas coisas, essas redes vão se criando, né? Acho que isso é o mais valioso de tudo. Então, só agradecer. Muito obrigada. A gente que agradece. Palmas, né, para a Letícia.
Obrigada, gente. Vou fechar a gravação aqui. Né? Mas eu acho que foi bem bonito. Agora